Beleza, iniciando. Pessoal, vamos lá. Na aula passada, nós vimos bastante sobre a relação do Evangelho com Roma. Vocês se lembram, né? Quem se lembra? A gente viu bastante o choque que a mensagem do Evangelho foi para o imperador romano. E aí, eu tinha um planejamento hoje para esta aula que seguiria uma linha, né? Porém, eu mudei o planejamento desta aula por conta de uma pergunta que a Brenda fez para mim no intervalo, né? Ela disse assim: nossa, então Luiz, parece que o Evangelho então se resume à política, porque parece que tudo é César, César, império, política. Então eu resolvi mudar um pouco esta aula para não transparecer isso, né? Então nós vamos ver todos os embates de Jesus com as tradições religiosas que já não envolvem Roma. Então nós vamos ver os embates de Jesus e a origem dos herodianos, nós vamos ver dos saduceus, nós vamos ver dos fariseus, veremos dos essênios, dos zelotes ou zelotas e dos sicários. Por quê? O que acontece? Suponhamos que você vai escrever a história da igreja evangélica. Beleza? Fala para mim o que é a igreja evangélica. Qual é o pensamento da igreja evangélica? Não tem como você falar, pessoal. Por quê? Aqui no Brasil, são tantas tradições religiosas que fica difícil da gente falar da igreja evangélica como se fosse uma só. Por exemplo, tem igreja que a mulher se usa calça e, pelo que eu vi, 100% das mulheres aqui estão de calça, vai para o inferno. Já tem outras igrejas que o pastor chega para pregar, boné, regata, short, chinelo. Ou seja, são dois mundos completamente... Eu falei boné e saia? Ah, tá. Boné, short, chinelo, regata e... Ou seja, você percebe que são dois universos totalmente diferentes? Se a gente for escrever uma história da religião do Brasil, a gente vai falar a partir de qual ótica? Da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, da Metodista, da Bola de Neve? Né? De qual? Da Deus é Amor? Da Só Senhor é Deus? Do Testemunho de Jeová? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou da Igreja Católica? Se nós formos escrever uma história do Brasil, nós vamos escrever a partir de que ótica? Da economia? Ou da política? E se for da política, vai ser da política nacional ou internacional? Ou vai ser sobre a história da criminalidade? Ou do embate da criminalidade? Ou será uma história da religião? Ah, mas a religião está junto com... Porque a política influencia a religião e a economia também, porque a depender da forma que está a economia, aumenta e diminui a arrecadação, e aumentando e diminuindo a arrecadação, muda o discurso. Então isso aqui está tudo impregnado. Então não tem como entender, por exemplo, o desenvolvimento da história da igreja evangélica, o desenvolvimento da igreja evangélica, se nós não entendermos, e a gente nem precisa estudar muito, porque a gente está no Brasil. Então só por estar, a gente já entende um pouco das coisas que estão acontecendo. Então não daria, nesse caso, da mesma forma, entender o peso que é a mensagem do Evangelho, sem entender tudo isso aqui, ó. Porque está tudo isso aqui impregnado, está tudo misturado. Os autores que eu citei na aula passada, o Enter White e o Scott McKnight, eles dizem o seguinte, que existem pelo menos ali 4 aspectos que nós precisamos entender, sem os quais nós não entenderíamos claramente o que é a mensagem do Evangelho, que é o quê? O Êxodo, os profetas, o exílio e o período dos Macabeus, o período interbíblico e Roma, que são os aspectos depois ali do último livro do Antigo Testamento. Sem entender essas coisas, eu não entendo o desenvolvimento do pensamento judeu, dos anseios do judeu, da esperança do judeu. Então hoje, pessoal, olha só, essa aula da manhã vai ter coisa importante, mas a aula da tarde vai ter coisa 30 vezes mais importante. Não faltem na aula da tarde, a não ser que tenha alguma coisa assim muito importante, beleza? Ou se você fala assim, não, eu não posso ir, mas eu vou assistir depois.
Ok? Vamos lá. Então, todo o centro, basicamente, da religiosidade de Israel nasce no tabernáculo, ok? Então, nesta aula, nós não vamos analisar detalhadamente como funcionava o tabernáculo, etc. Nós vamos entender o mínimo para sabermos o que significava o tabernáculo para a cultura judaica, ok? E como isso depois vai desbancar e terminar lá no Evangelho de Jesus. Em Êxodo capítulo de número 25, está escrito assim, a partir do verso número 1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, traga uma oferta alçada de todo homem que se mover com coração voluntário, e me traga ouro, e me traga prata, e me traga púrpura, e me traga essas pedras, etc. E com tudo isso farei um santuário. O que é o tabernáculo? O santuário. Santuário. E eu habitarei. O que é o tabernáculo? É a habitação de Deus. É Deus morando junto com o povo. O conteúdo dessa aula de hoje não é teologia do Antigo Testamento, beleza? Mas eu vou falar às vezes um pouquinho. É Deus morando nas mesmas tendas que mora o seu povo. Deus morando no meio do deserto. Ok? Aí uma pergunta que... Lembra que o primeiro pilar do curso é a pergunta-problema? Pergunta-problema. Pera aí, Luiz. Eles estão no meio do deserto. Eles não trabalham. Eles não plantam. Eles não colhem. São um bando de pobre que come do pão que chove e de água que às vezes brota de rocha. Da onde esse pessoal tem ouro? Da onde esse pessoal tem todas essas joias aqui para construir o tabernáculo? Isso prova que a história do Êxodo é mentirosa. Olha o furo do roteiro. E aí? Você acredita no Êxodo, Érica? Sim. Como? Eu acho que o autor errou, né? Como é que eles têm ouro no meio do deserto? Tanto para construir tabernáculo? Dá não. Dá não. Como? Parabéns, Lucas! Parabéns, Gustavo! É exatamente isso aí. Eles têm essa quantidade de ouro gigantesca no meio do deserto. Por quê? Porque eles tiraram do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles levaram consigo ouro, eles levaram consigo prata, muita coisa pendurada no pescoço, etc, etc. Então, com isso que eles tinham, eles conseguiram construir o tabernáculo. Agora o seguinte, nós temos um homem aqui que entende do mercado financeiro. Qual é o valor, por exemplo, do real se ele não é objeto de troca? Se não dá para trocar por nada? Não tem valor nenhum. Tem valor você ter 10 mil reais se esses 10 mil reais não podem ser trocados por alguma coisa? Não tem reais. No meio de um deserto, o povo quer ouro para quê? Não tem assim... Entendeu? Então, nessa experiência que eles estão, o ouro tem valor estético, tem valor simbólico, mas não tem valor de luxo. Então, Deus de fato habita nas mesmas tendas do seu povo. Será que havia como? Não tinha como, por quê? Num tempo em que o trabalho que existia é a agricultura. As outras coisas são pequenas coisas, ferreiro, tecelão, etc. Mas o que move é a agricultura. Se eles estão no meio do deserto, eles não plantam, eles não colhem, eles vão... Como? Vai trocar pelo quê? Entendeu? E ela vai usar esse ouro para quê? Porque eu sou babá de alguém para receber, vamos supor, sei lá, 1.000 reais. Esses 1.000 reais eu só pego para o quê? Porque não vou conseguir. Vai usar ouro para quê, pessoal? É a mesma coisa o seguinte, vamos supor que acabe a água. Você tem 1 milhão na conta. Daqui 3 dias, o que vale ser 1 milhão? O povo está nem aí para água. A não ser que você consiga comprar água. Agora, se acabou a água no mundo, você não está nem aí. Já era, não tem valor, vou morrer. Ok? Então, Deus pede essa oferta para construir o tabernáculo. Como é que funcionava esse tabernáculo? Eu vou desenhar aqui para vocês. O tabernáculo funcionava assim. Tinha aqui esse tabernáculo, ok? Aqui tinha a porta. Aqui tinha um altar. Eu vou mandar essa imagem aqui para vocês, tá? Aqui tinha um altar, tinha a escadaria do altar que fazia o sacrifício aqui, beleza? Aqui tinha a pia de bronze onde o sacerdote se limpava. Aqui tinha um santuário. Dentro do santuário, aqui tinha um menorá,
aqui tinha os pães da proposição, aqui tinha o altar de incenso e aqui tinha a arca da aliança, o Santo dos Santos, coberto pelo véu. Ok? Era assim que funcionava. Como é que funcionava a pessoa? A pessoa vinha até aqui, trazia o sacrifício, mais ou menos aqui, os sacerdotes aqui dentro pegavam o sacrifício, sacrificavam aqui, beleza? E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava aqui no Santo dos Santos para fazer o sacrifício, uma vez por ano para fazer o sacrifício pelo pecado do povo, ok? E isso significava que Deus estava morando no meio do povo. Tá dando para entender? Podemos continuar? Deus mora aqui do lado, Deus mora junto com a gente. E o símbolo máximo da presença de Deus aqui é a Arca da Aliança. Qual foi o primeiro objeto a ser construído no tabernáculo? Qual foi o primeiro objeto que Deus deu instrução para construir? Por exemplo, você quer construir uma casa, quando você vai no arquiteto, qual é a primeira coisa que o arquiteto vai desenhar? Estrutura, etc, beleza. Mas no tabernáculo não, o Fred está certo. A primeira coisa a ser dada foi a arca. É a mesma coisa que você chegar no arquiteto e falar assim, constrói minha casa assim para mim. Eu quero que meu guarda-roupa seja assim. Não, pera aí. Eu quero que a pia do banheiro seja... Não, pera aí, vamos. Antes a gente tem que fazer assim, 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 e depois entrar na parte de dentro. Deus não. A primeira coisa que ele dá instrução é de como fazer, é a arca da aliança, ok? Então, o centro do tabernáculo é a arca. Então, o tabernáculo é o centro do povo, mas o centro do tabernáculo é a arca da aliança. O que significava a arca da aliança para o povo? Um teólogo chamado Tim Chester, no livro Êxodo para você, ele demonstra o seguinte: a arca da aliança tem as mesmas medidas do estrado dos pés dos reis da época. O que é isso? Quando um rei chegava, isso aqui é meu trono, o rei chegava e ia sentar no trono, tinha um local que o rei colocava os seus pés. Beleza? Isso se chamava o estrado dos pés deste rei. Sabe como é chamada a arca? Nós já vamos ver aqui. Estrados dos pés do Senhor. São as mesmas medidas. O que tinha dentro da arca? 3 coisas. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, representando o ministério de Arão. Tinha pão do maná e tinha as tábuas da lei. Quantas tábuas tinha dentro da arca? Quem falou? Verônica, você que falou? Você tem certeza? Eu acho que eu tenho. Quem falou 2? Tem certeza? Tem certeza, Jardim? Tenho certeza. Quantas eram as placas? Quantas eram, Bruno? 2 placas. 2 tábuas da lei. Por que tinha 2 tábuas lá dentro? Elas fecharam a arca? É porque não coube nenhuma só. Não coube uma só e escreveu as 2? Essa é a explicação da maioria das pessoas e até dos desenhos e filmes e tal, que é o que? Dividiram as 2 tábuas entre os mandamentos verticais e os mandamentos horizontais. Que os mandamentos verticais se referem a eu e Deus, e os mandamentos horizontais se referem a eu e nosso próximo. Então dividiu aqui o mandamento vertical e o mandamento horizontal, mas não é isso. O que acontece? O Tim Chester apresenta também que o que? Naquela época, quando um sucerano, um rei, chegava e dominava um povo, ele diz o seguinte: você é o líder do seu povo aqui, você é líder dessa sala agora, entendeu? Eu vou matar o João Gabriel, hein? Vou matar ele. Posso? Mas o meu exército é 10 vezes maior que o teu. Eu que sou líder. Você viu? Aí normalmente o que a gente fazia? Falou assim, vamos fazer algum acordo? Você se rende a mim, você paga uns impostos para mim aí, mas eu vou dar proteção para vocês, vou dar tal estrutura e tal, e eu não mato vocês ninguém, beleza? Aí a maioria das pessoas falava assim, ok. Então beleza, agora você vai ser o nosso rei, vamos dizer o seguinte, a gente paga um pouco de imposto para você fornece proteção para a gente se alguma outra pessoa atacar, e você aí não mata mais a gente, beleza? Vamos fechar o contrato? Pode fechar, era assim que acontecia na época. Fechamos o contrato. Aí o que a gente fazia? Nós fazíamos um contrato entre nós, né?
Aí eu pegava aqui, concordou, reverendo? Concordo. Então ficava uma cópia com você e ficava uma cópia comigo. Quando eu, que era o rei sucerano, voltava para minha cidade, porque neste caso o rei não morava com o povo. Neste caso o rei morava lá na sua capital, lá no reinado. Então eu voltava para minha cidade com uma cópia e colocava dentro do templo do meu Deus uma cópia. E ele ia para o templo do Deus dele e colocava a cópia dele dentro do templo do Deus dele. Como em Israel, ou melhor, como na história do povo hebreu, Deus habita no meio do seu próprio povo, as duas cópias são colocadas no mesmo templo, que é o tabernáculo. Então, dentro da arca está o acordo entre Deus e o seu povo. Está a cópia do homem e está a cópia de Deus. É por isso que às vezes se chama da arca do testemunho. Testemunho do quê? Do acordo da aliança. Então Deus governa entre o seu povo, então tem duas tábuas da lei com as mesmas coisas. Ok? Podemos continuar? Está dando para entender? Então vamos lá. O tabernáculo representava Deus morando junto com o povo. E o ápice do tabernáculo era a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tinha esses três aspectos. A Arca da Aliança representava o estrado dos pés do Senhor, que é o lugar onde Deus coloca os seus pés. E tem um outro aspecto também, mas isso aqui já é teologia do Antigo Testamento, mas eu vou falar um pouco para vocês. Tinha a Arca da Aliança aqui, né? Imagina a arca, os querubins aqui em cima, com a asinha assim, um outro querubim aqui. Só que o querubim da arca não era mais bonito que esse, tá? Era no máximo bonito igual o meu desenho. Aí, tinha aqui as hastes de segurar e de levar, beleza. Em cima da arca tinha uma tampa chamada propiciatório. Essa palavra propiciatório quer dizer assim, literalmente cobrir, fazer cobertura, é exatamente isso, cobrir. Tá? O que acontece? Aqui dentro estava a lei, as tábuas da lei, estava o maná e estava o símbolo do sacerdócio. E uma vez por ano, o que o sumo sacerdote fazia? Chegava até aqui e derramava sobre a tampa do propiciatório. O que ele derramava sobre a tampa do propiciatório? Pode falar, minha irmã. Pode falar isso, né? Hã? Sangue. O sangue do sacrifício. Então, o que isso seria como símbolo apontando para Jesus Cristo? Porque tudo isso aponta para Jesus Cristo, nós vamos ver futuramente, né? É que a lei, o sacerdócio e a provisão divina estão cobertas pelo sangue do sacrifício, né? Está aqui. Então, está aí a arca. Podemos continuar? Vamos continuar. Vamos abrir as nossas Bíblias, Números, capítulo de número 10, verso de número 33. Eu não me lembro. Números 10, 33 ao 36. Como é que o povo se locomovia enquanto ele estava no deserto? Beleza? O que está escrito aí? Números 10, 33 ao 36. Lê, Verônica. 33 ao 36? É. Assim partiu do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do conselho do Senhor caminhou diante dele. Como é que é? A arca caminhou. O que aconteceu? A arca está de boa lá, Verônica, e de repente parece 2 pezinhos debaixo da arca, a arca começa a caminhar no deserto? Que coisa de doido, continua aí. E a arca do conselho do Senhor caminhou diante deles no caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Ou seja, quando esse povo está caminhando no deserto, o que ele está dizendo aqui? Está a arca da aliança aqui na frente, o povo vai caminhando atrás,
e está dizendo que a arca caminha. Meu Deus, como assim a arca caminha? E tem uma nuvem. Então a arca vai na frente do seu povo como o seu rei, como um rei que na hora da sua peregrinação vai na frente do seu povo. Tá? Quando esta arca começava a caminhar, o que se dizia? Gritava-se: levanta-te, Yahvé, que os teus inimigos sejam despertos. Ou seja, a própria arca se mover é como o próprio Deus se movendo. Veja como é o peso da arca para o judeu. A arca se mover é o próprio Deus se movendo. E quando ela para, diz: volta, Yahvé, para a multidão dos milhares de Israel. E quando a arca para, quem que para? Deus para. Aí a questão é o seguinte: como é que eles sabiam a hora que eles deveriam caminhar atrás da arca? Exatamente. Isso está em Números, capítulo de nome, verso número 15. O que acontece? O pessoal estava parado. E havia uma nuvem que cobria o tabernáculo. Isso é o tabernáculo. Uma nuvem cobriu o tabernáculo. E essa nuvem, durante a noite, tinha aparência de fogo. Ou seja, durante o frio ela aquecia. Mas durante o dia, que era calor, ela tinha sua aparência de nuvem mesmo, ou seja, fazer o povo talvez ali aguentar um pouco o calor, né? E também para ser poste de luz, né? Isso aqui é melhor do que os nossos postes aí da prefeitura. Tava uma iluminação legal. Vamos lá. Aí, quando essa nuvem parava, o povo parava. E ela ficava no tabernáculo. O texto de Números diz que teve vezes que durante um ano a nuvem ficou parada. E o povo ficou parado. Nesse tempo, a única coisa que não parava era os sacerdotes. Os sacerdotes continuavam trabalhando. Por quê? Por causa dos sacrifícios. As coisas que aconteciam ali. Mas acontecia sacrifício aqui no deserto? Será? Mas vamos ver isso futuramente. Vamos lá. Aí tem essa nuvem. Quando a nuvem se levanta, aí o povo sabe o seguinte: nós devemos seguir o Senhor. Aí o povo se ajeita no arraial, se ajeita, a arca vai na frente caminhando com os pezinhos da arca, né? Será que é assim? Nós já vamos ver. A arca cria os pezinhos, vai caminhando e o povo vai atrás e a nuvem, ou seja, tem uma nuvem guiando o povo, aí a arca aqui embaixo caminhando e o povo atrás da arca, como seguindo o seu rei. E lembre-se que o que significava a arca? Estrado. Então Deus colocava os seus pés ali e como se fosse o trono aqui em cima. Beleza? Tá dando para entender? Nossa, mas o que eu vou usar isso aqui? É importante entender isso aqui para entender qual foi o choque assim assustador que Jesus teve com a religiosidade da sua época. Aí a pergunta é: beleza, Luiz, mas vamos lá. Como é que essa arca andava? Era desse jeito mesmo? Vamos lá, o que nós já vimos sobre isso aqui? O tabernáculo é o santuário onde Deus habita, é o lugar que Deus mora. Por que é o lugar que Deus mora? Porque é o lugar onde a arca está. É a presença visível de Deus. Quando eles veem a arca, eles viam a arca? Vocês sabiam que nunca um israelita comum viu a arca? Você sabia que nunca um sacerdote viu a arca? Nunca. Só o sumo sacerdote via a arca uma vez no ano. Ou seja, dizem que tinha milhões de pessoas aqui, mas vamos lá, se tinha 1 milhão de pessoas aqui, no período de uma geração, sabe quantas pessoas viram a arca? Uma pessoa via a arca. Que era quem? O sumo sacerdote. Ué, Luiz, mas como assim? Como assim se a arca está caminhando? O que acontecia? Já vai ficar mais claro. A arca era a presença visível de Deus, a presença encarnada. A arca é o estrado dos pés do Senhor. A arca é também vista como o próprio trono de Deus. Misteriosamente, por quê? Se Deus governa a partir da arca, nós já vamos ver como que era isso, como que Deus falava com o sumo sacerdote através da arca, é ali que é o trono de Deus. Vejam só o que diz o Roland Vox na página 37. A arca é vista como trono divino.
Segundo os relatos pormenorizados, a arca é o sinal visível da presença de Deus. Quando a arca chega ao acampamento israelita, os filisteus dizem: Deus veio ao acampamento. E a perda da arca é vista como uma perda de Deus. A glória foi banida de Israel quando se perde a arca. Vocês se lembram quando que levam a arca embora e nasce uma criança naquela mesma hora lá? Como que chamam a criança? Icabô, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Quando a arca vai embora, Deus foi embora. Quando a arca está, Deus está. Isso na visão judaica. Nós não cremos assim, tá? Quem crê assim são os judeus. Mas é preciso entender isso para saber como foi o relacionamento de Jesus com essas tradições. Abram a Bíblia para mim, 1 Crônicas 28, 2. 1 Crônicas 28, 2. O que diz aí, ô Lucas? Lê aí. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos, meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, um lugar de descanso para a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. É o quê? Estrado dos pés do nosso Deus, que eu acabei de falar. Salmo 132, a partir do verso 5. Enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó, soubemos que a arca estava em Efrata, mas não a encontramos nos campos de Jar. Vamos para a habitação dele, vamos adorá-lo diante da estrada dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Era na arca que estava o poder de Deus. O poder de Deus estava ali. Lamentações 2:1. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira, lançou por terra o esplendor de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira, quando o templo foi destruído e a arca foi levada. Ezequiel 43:7. Disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono e das plantas dos meus pés. Falando da visão do templo de Ezequiel, nós já vamos ver o que esse templo significa. Jeremias 3:16. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, etc, etc, e a arca do Senhor acontecer isso. Naquele tempo vocês não vão lembrar da arca, vocês não vão construir outra arca nem nada, porque naquele tempo Jerusalém será vista como o trono do Senhor. O Roland Vox, fazendo um comentário disso aqui, ele diz o seguinte: se Jeremias está dizendo o seguinte, vocês não vão lembrar da arca, pois naquele tempo Jerusalém era chamada de trono do Senhor, é porque quem era visto antes como trono do Senhor era a arca. O negócio é sério ou não? Vamos lá. Quando estava na arca, vamos desenhar o tabernáculo de novo aqui para vocês verem. Quando estava a arca aqui, no Santo dos Santos aqui lá dentro, o sumo sacerdote entrava lá dentro. A Bíblia diz o seguinte, que foi com Moisés e seria assim sucessivamente com os sumos sacerdotes. Abra em Êxodo 25, 22. Érica, abra em Êxodo 25, 22. E o Edilson, abra em Números 7, 89. Sete. 89. Leia aí, Érica. Êxodo 25, 22. Onde que Deus ia aparecer? Aqui na arca, a arca está aqui dentro, e a arca tinha os dois querubins aqui. Dois querubins aqui no meio. Deus ia aparecer onde? Aqui no meio. Ia falar sobre o quê? Ia falar sobre o quê, Érica? A respeito de todos os meus mandamentos. A respeito das suas leis. E como é que Deus governa o povo? Através da sua lei. Como Deus governa o povo a partir da arca,
a arca é vista também como o trono de Deus. E os pés de Deus também estão ali. Quando Isaías tem uma visão, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E o que é que vinha para o templo? O que ele via no templo? Ou seja, é como Deus no trono e os pés do Senhor ali no templo, que se referia à Arca da Aliança. Quem abriu o número 789? Leia aí, Edilson. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio de 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Viu? O peso disso aqui. Ah, mas isso não vale mais hoje. Beleza, mas para nós entendermos a mensagem de Jesus e depois dos profetas, nós precisamos entender isso aqui. Se coloca no lugar judaico. Deus fala aqui no meio. Aqui é o pés do Senhor, o trono de Deus. Isso significa Deus está morando aqui, no meio dessas tendas conosco. No tabernáculo, só tem tabernáculo. O tabernáculo de fato só tem importância porque Deus está aqui, porque a arca está aqui. Isso aqui é visto como habitação de Deus porque a arca, Deus está aqui. Só tem sacrifício porque Deus está aqui. Só tem sumo sacerdote para vir até aqui e sacrificar uma vez por ano porque Deus está aqui. Então tem o sumo sacerdote. Só tem a tribo sacerdotal para sustentar todo esse culto porque Deus está aqui. Só tem a linhagem de todos os levitas para auxílio, nós vamos ver qual que eram as funções dos levitas, porque Deus está aqui. E só tem o dízimo para sustentar todos esses levitas, que sustenta os tribos sacerdotal e sustenta o sacerdote porque Deus está aqui. Se você tira Deus e a arca daqui, dissolve tudo. Não se sustenta. É a mesma coisa o seguinte, essa mesa está de pé aqui, se você tira a perna dela, o que vai acontecer? Ela cai. Ok? Como que funcionava os dízimos naquela época? E pessoal, quando eu falar aqui da palavra dízimo, ou quando você está como sacerdote ou levita, nem pense no teu pastor, nas igrejas ou nada, entendeu? Nós estamos falando do Antigo Testamento, nessa época nem tinha igreja. Aí às vezes a pessoa fala assim, e o sumo sacerdote fazia isso, aí ela lembra do pastor. Aí se eu falo bem do sumo sacerdote, a pessoa vai falar, tá falando bem do meu pastor. Aí se eu falo mal do sumo sacerdote, tá falando mal do meu pastor. Não, pessoal, isso aí é analogia e aplicação indevida. Ok? Nós estamos falando de Antigo Testamento, nós estamos falando o que acontecia lá, depois, mais para frente, nós vamos chegar no módulo de igreja e etc, beleza? Então nós estamos falando de Antigo Testamento, beleza? Os dízimos o povo dava para os levitas, os dízimos eram dados diretamente aos levitas, e os levitas pegavam 10% desses dízimos, ou seja, o dízimo do dízimo, suponhamos que todos os dízimos que chegou na mão dos levitas era de 100 mil reais nos dias de hoje. Esses 100 mil reais seria distribuído entre todos as tribos dos levitas, e os levitas pegariam 10% desse dízimo, ou seja, o dízimo dos dízimos, que é o quê? 10 mil, e pegaria estes 10 mil e levaria até os sacerdotes, a tribo sacerdotal, e a tribo sacerdotal dividiria esse dízimo entre a tribo sacerdotal, ok? Tá dando para entender até aqui? Então o centro de tudo isso daqui é a arca, ok? Luiz, mas você falou assim, ninguém nunca viu a arca a não ser o sumo sacerdote, ninguém via. Tá? Então se você nasceu em Israel, esquece, você não vai ver a arca. E o tabernáculo ainda era uma tenda tão grande que você não conseguia nem ver o que tinha lá dentro. E segundo, acho que é Levítico 19, 12, ou Levítico 9, 16, as pessoas vinham à porta da tenda. Às vezes eles nem viam o que estava acontecendo lá dentro. Isso muda depois lá na frente? Muda. Ok? Nós já vamos ver depois quando mudou. Mas aqui era assim. Tem um aspecto teológico? Tem. E futuramente nós vamos ver a teologia disso aqui. Ok? Aí, então se ninguém viu a arca, como que a arca se movia? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 3, verso de número 5 ao verso de número 7. Números 3, 5, 7. Que horas são, João? 9h53? Beleza, dá para ver mais. Mais coisas, bastante coisa, tem muita coisa para hoje. E lá em Nova Andradina não deu tempo de falar tudo que eu queria, então aqui eu quero ser um pouco mais, resumir mais para ser acessível, para conseguir passar tudo, senão daí acumula para outra aula e aí me quebra o planejamento, né?
Vamos lá, Números 3, 5, 7. O que está escrito? Quem achou, leia, bem alto. Igual o Júnior Trovão. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Vocês vão ver que hora chama a tenda de tenda do encontro, tenda do testemunho, tenda da aliança, tenda da habitação. Por quê? Porque a tenda do encontro porque Moisés encontrava, e o sumo sacerdote encontrou Deus lá no meio da Arca da Aliança. Por que tenda da habitação? Porque Deus habita lá. Por que tenda do testemunho? Porque é o testemunho da aliança de um rei com seu povo, beleza? Então por isso que às vezes muda os nomes. Então Deus separou os levitas para auxiliar, o quê? A tribo de Levi põe-na diante de Arão, sacerdote, para que o sirvam. Mas Arão era de que tribo? Arão era de que tribo? Arão era de que tribo? De que tribo era Arão? Judá. Não. De que tribo era Arão? De Levi? Parabéns, Bruno, de Levi. Ué, mas está falando a tribo de Levi se colocar diante de Arão para servir? O que isso significa? Vamos lá. Deus separou para todo o serviço do tabernáculo uma tribo, chamada tribo de Levi. Tribo de Levi. Então, na verdade, tem 12 tribos. Tem distribuição em 12 de terras. Finge que aqui tem 12. Em Israel. Mas, na verdade, tem 13 tribos. Porque tem uma tribo que não tem terra. Que é a tribo dos levitas. Os levitas foram os escolhidos para o cuidado do Senhor. Então, eles não tinham terras. Todas as terras que eles tinham eram concessões. Viviam da benevolência do povo, etc, etc. Ok? Qual que era a função de cada levita? Eu vou colocar aqui para vocês. Para que serviam os levitas? Para que serviam os sacerdotes? Ok? Vamos lá. Tem 3 descendências dos levitas. Os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Coatitas e os meraritas. Ou seja, Levi está aqui, e da descendência de Levi tem esses 3 filhos, que é o quê? 3 linhagens. Espera aí, mas e Arão? Arão não é da tribo de Levi? Arão é um descendente dos coatitas. Então, dentro dos coatitas tem um chamado Arão. A descendência de Arão, vamos começar pela descendência de Arão. A descendência de Arão foi separada para o cuidado do quê? De todos os aspectos internos do sacerdócio, tá? Então é o quê? O sacrifício aqui, todas as limpezas disso aqui interno, etc, etc, etc. Tudo que tange. O sumo sacerdote era da tribo de Arão, descendente de Arão, beleza? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Depois vinham os coatitas. Qual que era a função dos coatitas? Abram a Bíblia em Números 3:31. Você abre em Números 3:31. Jari, você abre em Números 4:15. Pode ler, William. Terão eles ao seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com o que ministro, o cortinado e todo o serviço a eles devido. Números 3:31. 3. Então, leia mais uma vez aí. De novo? Sim. Terão eles ao seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com quem ministra, o cortinado e todo o serviço. Ok. Qual que era o serviço deles? Qual que era o serviço deles? Utensílio, etc. Lê os números aí, o Jari. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los. Exatamente. Ou seja, os coatitas, enquanto Arão é o responsável e a descendência por todo o funcionamento disso aqui dentro,
Os coatitas eram responsáveis o quê? Quando a nuvem subia e começava a caminhar, os coatitas eram responsáveis por carregar tudo que tinha aqui dentro. Mas espera aí, você não disse para mim que eles não viam a arca? Então como é que eles carregavam sem ver? Quando a nuvem subia, o que acontecia? O sumo sacerdote já ia lá dentro, já cobria a arca da aliança com um monte de pano, com um monte de tecido, e os outros sacerdotes cobriam todos os outros utensílios. Depois de já estar tudo coberto, e quando eles estiverem prontos para começar a caminhar, os coatitas pegariam todos os utensílios sem tocar diretamente nos utensílios, porque eles estavam cobertos por tecidos. Eles não tocavam nos utensílios e nem viam. Pegava e carregava. E eles eram os que deveriam carregar esses utensílios no braço, no ombro. Beleza? Vamos lá. Depois vem os gersonitas. Isso está em Números 3, 25 e 26. Leia aí, William. Números 3, 25 e 26. Os filhos de Gerson terão o seu encargo na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro. O que eles iam levar? Abre aí também, Jari, número 77. Essa tribo, que eram os gersonitas, ou seja, os coatitas, coatitas levam os utensílios, que estão todos cobertos e eles não tocam direto nos utensílios, eles levam no braço. Os gersonitas levam os tecidos do tabernáculo, todas essas tendas, tudo isso aí. São eles que carregam. Só que, pessoal, era muita coisa, era pesado. Leia aí o Jari. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. Ou seja, para eles conseguirem carregar todos esses tecidos, o que Deus fez? Ainda concedeu carroças e animais para que eles conseguissem carregar tudo aquilo no meio do deserto. Então, tecidos, cordas... Não, corda é o outro ali. Tecidos, etc. Da tenda do tabernáculo. Tá aí o outro. E eles carregavam em carroças também. E o outro, o último que sobrou, os meraritas. Meraritas. William também, Números 3:36, que você já está em Números 3 aí, fica perto. E o Jari, Números 7:8. Leia aí, William. 36, 37. Os filhos de Merani, por designação, terão o seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Beleza? Então, Luiz, mas os dois carregam a corda? É porque esse daqui está carregando mais uma corda mais, assim, de boazinha, que é do tecido, mas esse daqui carregam as cordas das estacas, tá? Então, tudo que tange as madeiras, as estacas, tudo isso aqui que ele leu, eram eles que carregavam. Leia, Jari. E 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Para carregar tudo aquilo ali. Então, o trabalho dos levitas era, tá aqui, estacas e carroças e bois para carregar. Então, os levitas eram de fato carregadores. Quando a nuvem levantava, o sumo sacerdote ia cobrir a arca, o pessoal cobria os utensílios, vinha os coatitas, pegavam os utensílios, os gersonitas pegavam os tecidos e os meraritas as estacas e a carroça. O que os levitas faziam quando a nuvem ficava parada um ano? Quase nada. Eles eram mais um testemunho da aliança. Eram aqueles que deveriam mais ser devotos do ensino, da verdadeira lei. Ok? Mas mesmo quando a nuvem parava, o mais complicado, mais pesado, era mesmo para os sacerdotes, porque eles nunca iam parar. Entendeu? O serviço deles nunca para. Agora, dos levitas, quando a nuvem para, eles paravam.